Olá, seja bem-vindo novamente ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Esse é o tópico 1 de Programação Orientada a Objetos. E agora, neste segundo vídeo, vamos continuar a discussão do tópico falando sobre atributos e métodos. Bem, a gente já viu no vídeo anterior que a classe ela define os elementos que compõem o objeto, define os atributos, define os métodos, e ela é usada exclusivamente para esse propósito, e, por sua vez, um objeto é a materialização dessa classe, é a partir da instanciação de um objeto que há a alocação de memória para armazenar valores para aqueles atributos, e é possível você invocar métodos associados àquele objeto para executar operações em cima daqueles atributos ou em cima de interações com outros objetos também. Nesse exemplo que vocês estão vendo, a gente pode entender um pouco melhor como isso funciona. Retomando o exemplo do sisteminha de recursos humanos, a gente tem aí a modelagem da classe funcionário e eu tenho dois atributos, o nome de um funcionário e o cargo de um funcionário. Quando eu vou e faço a instanciação de objetos dessa classe, no caso aqui eu fiz a instanciação de 3 objetos, reparem que para cada um desses objetos eu tenho valores distintos, eu posso ter valores distintos para os dois atributos, para o atributo nome e para o atributo cargo. Então, é isto daqui que ilustra justamente essa ideia de que cada objeto, a materialização, a instanciação daquela classe numa área da sua memória, da memória reservada para o programa, e aí nessa área de memória você armazena os valores particulares para os atributos definidos por aquela classe. Como é que eu faço a instanciação de um objeto em C++? É uma forma bem parecida com a declaração de uma variável de um tipo primitivo, como int, char e por aí vai. Reparem que eu tenho primeiro que fazer a declaração do tipo da variável. No caso aqui, o meu tipo de variável representa a classe do objeto que eu estou instanciando, que é a classe árvore, e aqui vem o nome da variável. Mas vejam só que eu tenho aqui uma novidade, a gente vai entender melhor essa novidade um pouco mais adiante, que é essa sequência aqui, né, de parênteses com 2 argumentos. Eu poderia ter colocado aqui outras variáveis também dentro desses parênteses. E o que isso significa? Significa a passagem de argumentos para uma função especial que você pode escrever dentro de uma classe, de objeto, que é chamada de construtor. Nós vamos falar um pouco melhor de construtores um pouco mais adiante aqui dentro deste tópico. Então veja, dependendo se eu declarei um construtor na minha classe ou se eu não declarei, eu vou ter uma variação entre as possibilidades aqui de sintaxe na declaração da instanciação de um objeto. Se eu tenho um construtor declarado e eu quero instanciar um objeto para utilizar esse construtor, eu vou ter que abrir parênteses e lançar os argumentos para esse construtor aqui na hora da instanciação. Se eu tenho um construtor que não recebe argumentos, aí eu posso fazer a instanciação usando essa sintaxe aqui do meio, em que eu abro parênteses e deixo vazio, ou eu posso fazer essa declaração, a terceira declaração, que é a mais parecida com a declaração de uma variável qualquer, de uma variável de tipo primitivo, não fazendo referência a uma classe de objetos. E vejam, depois que você vai fazer a instanciação, aí a referência para o objeto é sempre feita pelo nome que você deu para a variável. E aí, como é que eu acesso os membros desse objeto? Como é que eu referencio esses membros? Como é que eu
faço uso deles, sejam atributos ou sejam funções membro daquele objeto que eu quero invocar. Eu vou usar o operador ponto. E aí, vejam só, isso lembra muito a ideia de campos, de quando a gente acessa campos de uma variável que é do tipo struct, uma variável registro. Então, a sintaxe, a rigor, é igual nesse caso aqui. Eu vou passar primeiro o nome da variável, no caso aqui o nome do objeto, e aí ponto o nome do membro que eu quero acessar. Seja um atributo para acessar o valor, referenciar o valor que está armazenado naquele atributo, ou seja, o nome aqui de um método, e aí abre parênteses para a lista de argumentos para esse método, se eu estou querendo justamente invocá-lo por alguma razão. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais detalhada, do que significa variáveis de instância, ou como sinônimo aí, atributos, e o que significam, de forma mais específica, os métodos. Vamos começar falando dos atributos ou das variáveis de instância. Os atributos, então, eles definem características daquele objeto. Eu posso, na prática, em termos de software, declarar variáveis dentro daquela classe, e aí, em termos práticos, essas variáveis vão representar esses atributos. E aí eu vou ter uma diferenciação, na verdade, entre o que é uma variável de instância, que é aquela que vai ter atributos que vão ter valores diferentes para objetos diferentes, objetos distintos daquela classe, e mais para frente a gente vai falar também de variáveis de classe. Dando um exemplo de variáveis de instância, ainda em cima do exemplo funcionário, da classe funcionário, tanto nome quanto cargo são exemplos de variáveis de instância. Porque vejam só, aí eu tenho a instanciação de 3 objetos distintos da classe funcionário, e tanto os nomes como os cargos que cada um desses objetos tem, os valores que cada um desses objetos tem, são distintos. Eu poderia até ter coincidência, eu poderia ter, por exemplo, um vendedor chamado Carlos e um engenheiro chamado Carlos. Mas reparem que ainda assim eu tenho 2 cópias distintas em memória para cada um desses valores. Eu não teria o compartilhamento dessa informação. Você tem, para variáveis de instância, você tem áreas de armazenamento dos valores daquelas variáveis de instância distintos para cada objeto. É isso que é fundamental lembrar. Por outro lado, existem alguns casos em que você quer que exista alguma informação, algum atributo que seja comum a todos os elementos da classe. E aí a gente cai no caso das variáveis de classe, que vão armazenar informações sobre a classe inteira. E aí, por causa disso, esse tipo de variável, a variável de classe, ela vai ser armazenada numa área de memória que vai ser compartilhada por todos os objetos que forem criados daquela classe. Retomando o exemplo da classe funcionário, eu poderia ter um atributo chamado número funcionários, ou algo assim, que represente o número de funcionários, e que encaixaria bem nesse contexto de variável de classe, porque eu só quero, por exemplo, ter uma consulta a cada objeto que eu instanciar na categoria funcionário, eu faço uma consulta à variável de classe, número de funcionários, para me informar se naquela classe qual é o total, está sendo a quantidade total de funcionários que pertencem àquela empresa. Aqui, né, a gente vê um pouco mais claro esse exemplo. Agora, então, eu tenho 3 atributos, mas, no caso, eu tenho um terceiro atributo aqui, total, que, reparem, ele é compartilhado pelos 3 objetos. Tanto é que o valor aqui eu estou até associando à classe e não a cada objeto. Por outro lado, como a gente já viu antes, nome e cargo são variáveis de instância e, por isso,
os valores associados a essas variáveis de instância são particulares de cada objeto, de cada, né, entidade aqui instanciada a partir daquela classe. Outro exemplo, imagine que a gente agora está desenvolvendo uma aplicação que necessita, né, uma modelagem a respeito de famílias, por exemplo, um aplicativo, um serviço que trabalha com construção de árvores genealógicas das pessoas, que podem cadastrar informações dos seus familiares, dos seus parentes. Então, veja, eu posso ter várias informações a serem cadastradas dentro da classe de que represente um participante de uma determinada família. E aí eu tenho uma variável de classe que vai ser justamente o sobrenome dessa família, ou seja, aquela informação que todos os descendentes diretos vão compartilhar. Então eu tenho aí, nesse cenário, 3 variáveis de instância, nome, idade e sexo, ao passo que sobrenome é a minha variável de classe. As variáveis de instância, a cada objeto que eu instancio, eu tenho valores diferentes, distintos para ela e armazenados em espaços distintos da minha memória. E a variável de classe, por sua vez, é armazenada numa área compartilhada de memória por todas as minhas classes. Muito bem. Agora, falando um pouquinho mais de métodos, especificamente dos métodos. Os métodos, enquanto os atributos são responsáveis por dar uma descrição de características, propriedades, digamos assim, dos objetos de software, os métodos são o mecanismo pelo qual a gente constrói e define o comportamento de um objeto ao longo do tempo de execução dele dentro do programa. E aí, em geral, esse comportamento ele é construído em cima de operações que vão alterar o seu estado, ou seja, os valores dos atributos. A gente pode, né, um sinônimo para métodos, eu já falei isso antes, de forma um pouco implícita, mas agora explicitamente, dizendo isso, principalmente uma terminologia da linguagem C++, a gente chama também método como função membro. Função membro pode ser entendido como sinônimo aí do termo método. E dentro do paradigma de orientação a objeto, a gente até também tenta trabalhar um pouco mais a nomenclatura de não usar tanto a terminologia de que eu invoco uma função X ou invoco um procedimento tal, chamo uma função X, chamo um procedimento tal. Isso é uma nomenclatura que a gente traz até da programação procedural. Muitas vezes a gente usa o conceito de comunicação ou de troca de mensagens entre os objetos. E essa troca de mensagens, essa comunicação ou essa solicitação de serviços, ela é justamente feita através dos métodos, através da referência a algum método de um determinado objeto. E aí eu posso escrever os métodos, aqui tem essa relaçãozinha pequena aqui de possibilidades de uso de métodos dentro de um programa orientado a objeto. Eu posso escrevê-los para fazer simplesmente consulta de valores, eu posso usar o método para fazer alguma consulta de valores referentes aos atributos daquele objeto, as suas variáveis de instância. Eu posso fazer, claro, aí um método específico para fazer uma alteração de valor dos atributos e solicitar serviços mais sofisticados que envolvam um conjunto de alterações e atributos, operações matemáticas em cima desses atributos e por aí vai. Assim como eu posso usar os métodos para dar entrada a informações para aquele objeto armazenar, fornecer informações que aquele objeto precise armazenar e trabalhar a posteriori. Como é que eu defino métodos em C++ de uma forma bem parecida com a definição de funções em C++, ou seja, funções e funções membro em C++,
elas têm uma sintaxe muito parecida, a diferença é que, claro, você faz essa definição dentro do corpo de uma classe, de uma declaração de classe. Então, essa sintaxe que vocês podem ver aí, em que eu estou trabalhando com tipo de retorno, nome do método, parênteses, a lista de parâmetros para aquele método, abre chaves, as operações, as declarações que eu vou ter que utilizar aqui dentro, né, que eu estou chamando aqui genericamente de corpo do método. Vejam que isso aqui é a sintaxe idêntica à declaração de uma função, só que a sutileza é de que isso daqui está dentro da declaração de uma classe e, portanto, essa passa a ser uma função membro de uma classe e quando eu instanciar objetos daquela classe, eu vou poder também invocar essa função membro para operar e trabalhar em cima dos valores e dos atributos daquele objeto. E como a gente já tinha dito antes, né, invocar o método, invocar a função membro associada àquele objeto, é feito através do operador de ponto, para eu vincular justamente o método ao objeto para o qual eu estou fazendo a chamada. Assim, né, claro, se houver parâmetros, eu tenho que também passar os argumentos para aqueles parâmetros. Muito bem, vamos parar esse vídeo por aqui e agora no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho com mais calma a respeito desse exemplo para entender melhor esses conceitos de atributos e métodos. O exemplo é referente ao arquivo retângulo.cpp, que está disponível na página do curso, na plataforma Aprender, então vocês podem também pegar esse arquivo fonte, acompanhá-lo, executá-lo e estudá-lo com mais calma. E no próximo vídeo a gente vai justamente fazer isso, discutir passo a passo essas declarações e compilar e executar esse pequeno programinha aí para entender justamente esses conceitos que a gente acabou de ver no vídeo de agora sobre atributos e métodos. Até mais!